Olá, tudo bem? Então estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre aquele caso que eu trouxe ali envolvendo a Lei 9.099 de 95, sobre o prazo do recurso para atacar a sentença, sobre a questão da interrupção do prazo, a contagem desse prazo. Então vamos falar aqui de uma forma bem completinha para você. Primeira coisa, a Lei 9.099 de 95, não dá para esquecer, é a lei que instituiu os juizados especiais cíveis e criminais no âmbito estadual, tá? Então ele serve para julgar as causas de menor complexidade, tá? No âmbito civil, é muito comum aquelas causas que tenham até 40 salários mínimos e também as infrações penais de menor potencial ofensivo. Perfeito? Agora, dentro da área civil, que é o que nos interessa aqui, eu relato lá o seguinte: houve uma sentença, qual é o prazo para atacar essa sentença? Cuidado com isso daqui. O recurso para atacar a sentença chama-se recurso inominado, tá? E por que inominado? Porque ele não tem nome. A lei não prevê um nome para ele. O que a lei diz é que esse recurso tem um prazo de 10 dias. Então ele serve para atacar tudo que está dentro da sentença e tudo aquilo que foi decidido ao longo do processo e você não gostou, tá? Esse recurso vai ser julgado por uma turma composta de 3 juízes, a chamada turma recursal. Atenção aqui, não é o tribunal que julga, é uma turma recursal formada por juízes de primeiro grau de jurisdição, tá? Prazo então de 10 dias, isso, diferente do que a gente tem no procedimento tradicional, regido pelo Código de Processo Civil, onde o prazo é de 15 dias, tá? E aí muita gente marcou como errada aquela alternativa, possivelmente achando que a contagem não se dá em dias úteis. Muito cuidado com isso daqui, tá? A gente tem um enunciado do Fórum Nacional dos Juizados Especiais dizendo que os prazos não são contados em dias úteis. E por que foi criado esse enunciado? Porque em 2015 o Código de Processo Civil mudou. Tivemos um novo CPC que lá no artigo 219 estabeleceu que os prazos são contados somente em dias úteis. E aí tinha a discussão, essa contagem de dias úteis vale também para os juizados especiais? Muita gente dizia que sim, o pessoal do juizado especial dizia que não, e editaram um enunciado nesse sentido. Isso gerou muita discussão, muita insegurança jurídica, só que em dezembro de 2018, recente, houve uma alteração legislativa, incluindo o artigo 12A, na Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial, dizendo que os prazos são contados somente em dias úteis. Então, o prazo para recorrer nos juizados é de 10 dias, como só são contados os úteis, 10 dias úteis, tá? Agora, o que é dia útil para considerar dentro do processo? O dia em que há expediente forense. Se não há expediente forense, é considerado dia não útil e não conta o prazo. Então, por exemplo, naquele dia, o fórum não abriu porque é dia da justiça. Tudo funciona, mas o fórum não abriu, não há expediente forense. Eu não conto o prazo naquele dia ali, além de não contar em sábados, domingos e, eventualmente, outros feriados. Perfeito? E para fechar, um outro ponto que muita gente se confundiu. Eu disse, se houver a interposição de embargos de declaração, isso interromperá o prazo. Muita gente acha que é suspensão. Não é. Até 2015 era, tá? O novo CPC em 2015, que entrou em vigência só em 2016, mudou um artigo da Lei 9.099, dizendo que a interposição dos embargos de declaração interrompem o prazo para outros recursos e não suspendem. Agora, qual que é a diferença? Clássica, tá? Na interrupção, eu paro de contar o prazo e quando ele voltar a contar, ele começa do zero. Na suspensão, eu paro de contar e quando ele voltar a contar, ele segue da onde parou. Então, imaginemos que tenha lá uma sentença, passaram-se 4 dias dessa sentença, eu interpus embargos de declaração, porque eu acho que aquela sentença tem uma contradição, uma omissão, uma obscuridade ou um erro material. Função dos embargos de declaração. O juiz analisa aquilo tudo e dá uma nova decisão. O meu prazo para atacar a sentença começa a contar do zero de volta. Então eu terei novos 10 dias no procedimento do juizado especial. Se fosse suspensão, não.
parou no quarto e ia começar a contar quinto, sexto, sétimo e assim por diante. Então aquela alternativa está certa. Para recorrer da sentença nos juizados, 10 dias, somente os dias úteis, e se houver a interposição de embargos de declaração, o prazo é interrompido, ou seja, para de contar e começa a contar de volta. Beleza? Gostou desse vídeo? Tem alguma dúvida? É só anotar aí embaixo, fazer a perguntinha que eu vou sanar para você, beleza? Um grande abraço, não esquece ali de seguir o canal do YouTube, entra na lista do Instagram com dicas diárias ali, quase que diárias, tá? Tem dia que eu acabo pulando, mas depois eu compenso, tudo dicas curtas de áudio sobre processo civil. Beleza? E para você que vai fazer a prova do exame de ordem, tá chegando, foco nesse momento, e esse tema aí da contagem de dias úteis dos juizados especiais ainda não caiu. É um tema novo, mas ainda não apareceu. Quem sabe vem nessa prova aí. Um grande abraço e até mais.